Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast Somos. Eu sou a Natália, tô aqui com o Gustavo. E aí, gente, tudo bem? E estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Quem assistiu o episódio do Guilherme Andrade vai saber de quem nós estamos falando. A gente tá com a Tainá. Tudo bem, Tainá? Eu sou super especial, adorei. É muito especial, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado, viu, pelo convite. Legal. E hoje é que a gente tá gravando, mas hoje é aniversário dela também. Então, Ai, parabéns pra você nessa data. Já cantamos parabéns, tem que comer um bolinho. Parabéns. Já, meu primeiro parabéns do dia. Olha lá. Nossa, é cedo por cima. Cedo. Todo mundo agora vai saber que a gente grava cedo, mas... Pra ver que a gente tá na batalha. A gente gosta de vir aqui gravar Exato. o podcast. Mas muito bom. Tainá, fala um pouquinho de você. Você não é só casada com o Gui, mas casada Não. com o Gui, mãe do Joaquim, mãe do Tito. O que Exato. mais que você tem pra contar pra Exato. gente? Gente, eu sou assim, né? Eu sou a rainha do meu lar, né? É. Literalmente, convivo com 3 homens, assim. E tem a Mi também, claro. Mas ela é meu braço direito também, a mim. Mas, enfim, sou a rainha do meu lar. Sou esposa do Gui, sim. Mas sou a Tainá. Sou mãe do Tito, que já vai fazer 6 anos. Eu nem Ai, acredito. fofo. Eu nem acredito. E o Joaquim, que também já vai fazer 1 ano mês que vem. Eu também não Nossa, acredito. já é mês que vem já? Já é mês que vem. Ele tá com 10 meses engatinhando pra todo lado, Ai, mandando fofo. beijo. Fala, mamãe, vovó, papá, coisa mais linda do mundo. Que fofo, que fofo. E como que é, Tainá? Você comentou agora, da gente falou, né, esposa do Gui. Como que é, assim, nos lugares? As pessoas te reconhecem como Tainá ou te Ou como reconhecem como esposa do Gui? esposa do Gui? Como que é isso? Eu acho que as duas coisas. Não Tá. tem como eu me, sei lá, sabe, me desprender disso. Porque é o que eu sou esposa do Gui. Mas é muito legal também, assim, quando as pessoas vêm, assim, até mim, não pelo Projeto Sola ou através do Projeto Sola, mas porque reconhece, né, tipo, nossa, Tainá, você, a criação dos seus filhos, e você também como pessoa, e se relacionar comigo por quem eu sou. É bem legal isso também. Eu acho que as duas coisas sempre vão estar atreladas uma Sempre na vão outra, estar juntas. e tudo bem. E tudo bem, e tudo Faz bem. parte. Você viaja muito com Sola? Você foi em várias ou alguma coisa assim? Gente, no comecinho eu fui muito assim. Mas aí depois a gente se torna mãe, a gente fica, né? Assim, eu vou usar a palavra refém, mas é com muito carinho a palavra. Refém dos próprios filhos, assim, da rotina da casa. Enfim, eu escolhi ser dona do meu lar, né? Não, né? Assim, eu escolhi estar dentro do meu lar, atuante, né? Tipo, 24 horas. Então, isso demanda. Então, hoje não dá muito. Agora eu vou pra Bahia com ele. Eu tô muito feliz. Olha Ai, só. que delícia. Tô muito feliz mesmo. A gente precisa muito de um tempinho só nosso, sabe? Vai ser bem legal. Mas é muito bom, assim, poder estar integralmente no meu lar. E o que você tava falando mesmo? Calma aí. Não, a gente perguntou Da esposa... do ser esposa, ser se esposa, você é e ser reconhecida reconhecida Eu fui lá em como Marzagão e esposa, voltei. Tainá. Então, enfim. E é muito bom, assim. Hoje eu não viajo muito mais com ele, exatamente por conta da rotina do meu lar. Exatamente por conta disso, sabe? Mas foi muito bom o tempo que a gente viveu, assim, viajando, às vezes, no comecinho do Sola. Tipo, foi bem no comecinho do Sola. Então, foi bem da hora, assim, Ah, mesmo. que legal. E a gente perguntou isso pro Gui, mas ia perguntar pra você também. Você imaginou que o Sola teria essa proporção que tem hoje? Assim, você como esposa do Kiz, você imaginou que teria essa proporção? Que daí Você é confiava, 53, falava, né? vai dar certo. É, você Isso aí vai imaginou rolar. isso? Na verdade, eu sempre soube que o Gui tinha um talento muito bizarrão, assim, muito enorme. Uhum. Era incrível, assim, eu sempre vi isso nele. Mas não imaginava, porque eles gravaram, né, o volume 1 quando eu tava viajando. E, tipo, foi 3 dias só. E quando eu cheguei, ele falou assim, nós vamos postar e o CD e tudo mais. E, tipo assim, foi no outro dia, já tinha 5 mil downloads. Então, foi uma coisa de, tipo assim, quando ele viu que tinha 5 mil downloads, a gente falou, pera, Acho que vai rolar. tem alguma coisa diferente. Mas o Gui nunca foi de não remar, sabe? Tipo, desistir, sabe? Ele sempre remou, ele sempre, assim, muito focado, sabe? Então, eu acho que seria inevitável, mas eu não que eu não acreditei, porque eu acredito muito e acreditava muito. Mas eu acho que foi uma coisa, tipo, nossa, uau.
Ninguém acreditou, De repente, assim, De né? repente, exato. E foi crescendo, né? Que Muito legal. bom. Ô, Tainá, antes da gente, tipo, entrar em toda essa questão, a gente gosta muito que vocês, os convidados, apresentem um pouco da sua vida com Deus, como começou a sua conversão. Você tem uma história para contar pra gente? Nasceu num lar cristão? Como é que foi? Não, gente, eu não nasci num lar cristão. Nossa, a história da minha vida é mó complicada, assim. Minha mãe, ela é adotada. Eu vivi num lar, assim, fui criada pela minha avó até os 8 anos. Depois fui morar com a minha mãe, né, de 8 para 9 anos. E, assim, sempre aquela questão... minha mãe casou com outro homem, né, que hoje é o meu pai. Eu amo de paixão. Eu chamei ele de meu índio. Enfim, Meu índio? Meu índio, porque ele é índio real, oficial. Gente, o cabelo dele, ele vai fazer 60 anos. E o cabelo dele, nossa, ele é o Rodrigo Santoro, pra mim. É o Rodrigo Santoro Moreno, ele é. Mas, enfim, então pra mim foi muito complicado. E eu tinha muito apego à minha avó, né? E com 16 anos ela faleceu. E ela faleceu comigo, tipo, segurando a minha mão mesmo, assim, no hospital, assim. Foi bem, bem traumático, assim, pra mim. E eu entrei num limbo, assim, sabe? Queria desaparecer naquele momento. E a minha mãe foi convidada para participar de um culto, assim. Eu me lembro que era aquele 40 dias de propósito Tá. do Rick Warren. Eu acho que é Não. assim. Eu acho que é isso. E aí ela foi convidada e ela, de princípio, falou que ninguém precisava ir, mas na cara do gol ali, ela falou, mudei de ideia, todo Vai mundo todo vai mundo. comigo. Então, tipo assim, eu fui muito irritada, né? Uma aborrecentezinha. Ela tem um jeitão igual o seu, assim? Ela é super militarizona, assim, sabe? Ah, militarizona mesmo, assim, sabe? Tá. Ela sempre foi muito firme, até porque ela precisou ser firme, né? E ela, não, todo mundo vai comigo, mudei de ideia. E eu fui muito brava pra igreja. Tipo, fui colocando o sapato dentro do carro, me lembro exatamente. Nunca tinha tido nenhum outro tipo de contato com igreja antes. Não, a assim. minha avó era super católica, apostólica romana. Tanto Tá. que quando ela ia catequizar a gente, né? Ela falou, se alguém perguntar, você vai falar que você é católica, apostólica, romana, entendeu? Nossa. Tá, Tinha que entendi. falar o nome completo. Não, a gente na Páscoa tinha que confessar pecado lá pro padre. Uma vez o padre falou que a minha prima tava com um demônio no pé, assim, porque ela usava aqueles... Sabe aquelas tornozeleiras que faz barulho? Sei. E aí, gente, fiquei traumatizada, fui embora chorando, porque eu não sabia o que é isso, né? Tipo, o que é demônio, sabe, vó? Enfim, mas era assim. E com 16 anos, na morte da minha avó, eu tive esse encontro, assim. Hoje mesmo eu tava vindo pra cá, assim, e tava orando a respeito do meu aniversário, né? E eu falei, Senhor, eu sei que não foi aos 16 anos que o Senhor me encontrou, sabe? O Senhor tem todos os dias da minha vida, nunca saiu, né, do teu controle. Mas aos 16 anos, assim, o Senhor meio que abriu os meus olhos e os meus ouvidos, e eu pude ouvir ele chamar meu nome. E eu nunca mais saí, assim, da Foi igreja. nesse culto do propósito. Foi nesse culto. Tá. Tipo, aquela coisa batistona. Fui lá pra frente, chorei. Ai, Senhor, me derramei, aquela coisa toda. Tá. Foi muito... Foi uma experiência, assim, bem impactante pra mim. Porque ali foi, literalmente, assim, um divisor de águas na minha vida. Não que, assim... É claro, quando a gente... Eu mesmo que me acheguei, assim, com 16 anos, a gente vem com muita coisa, né? Então, assim, aos poucos, eu fui me despojando e conhecendo Você a vai palavra. se renovando. Eu me converti com 16 também. Foi, assim, é um processo, É um processo. longo, demorado. E de coisa- doloroso. Muita coisa que você faz que você não faz ideia que é Exato. pecado. Você, putz, cara, é Verdade. pecado, eu preciso largar isso. Aí até você conseguir largar. E tem umas manias bobas, assim, né? Que a gente traz, assim... Vamos colocar aqui como mundão, né? Tem umas coisas muito, assim... Que viram vícios, assim. E eu fui me despojando e orando. E, assim... É o fio da navalha, né? Ser cristão não é algo fácil. Ou você se prostra mesmo, se rende e fala, Senhor, cara, eu não consigo. Porque muitas vezes eu me via assim, eu não consigo. Ou senão, a gente acaba desistindo mesmo, porque não é fácil. Abandona e fala, não vai dar. Não é pra mim essa vida. Exato. Assim, eu fui pra igreja, eu acho que era agosto. A minha avó faleceu em junho. Eu fiquei um mês naquele limbo todo. Em agosto,
foi quando eu fui à igreja. E março, assim, eu não me recordo a data específica, mas foi, tipo, 2 dias faltando pro meu aniversário, ou depois do meu aniversário, que eu me batizei nas águas, assim. Que legal. Batizei nas águas, não foi jogando água. Foi aspersãozinha, né? Não, Eu mergulhei na água não inteira, foi gente. presbiteriano. Mas foi numa piscina ou foi no... Ah, gente, Jesus me ama! Gente, foi numa água quente de Caldas Novas. Nossa. Gente, Jesus me ama demais. Tipo assim, eu mergulhei, eu amo piscina. Eu fui criada em Caldas Novas, né? Nas águas quentes de Caldas Novas. Então, tipo assim, eu acho que foi por volta das 8 da noite, assim, aquela piscina quentinha, saindo aquele vaporzinho da água. Nossa, foi todo Nossa, eu não queria sair. Eu falei clima, assim, tinha todo Senhor, o clima ao redor. me batiza 1000 vezes aqui, eu quero mergulhar E aí, então, nisso. você continuou frequentando essa igreja, então, que você se converteu. Exato, Tá. até eu conhecer o Gui e aí me mudar pra Minas, né? Que aí eu me caso com o Gui e mudo pra Minas. E aí, sim, eu vou pra Igreja Batista, só que reformada. Entendi. Exato, aí eu comecei, né? Aquela coisa. Já estudava antes sobre, né? E depois, assim, aí que eu comecei a estudar mais e tudo mais. E agora eu tô aqui, querida. Completamente reformada. Agora tá na IP Alpha, é bom a gente falar que ela é membro aqui da IP Alpha. Faz Sirvo parte do- na IP Alpha. Se serve, tá sempre no louvor, Meu ministrando e Deus. tudo mais. Hoje eu só não tô mais atuante mesmo, assim, por conta dos meus filhos, né? Eles são meu ministério. Mas queria estar bem mais, assim, adoro o Kids, adoro o trabalho que fazem aqui. Adoro, queria participar de tudo. Uhum. E, ô, Tânia, e esse conhecer o Gui aí, a gente tava conversando um pouco antes, parece ter um boato aí de que as histórias são um pouco diferentes, né? Há controvérsias. E ele contou um pouco pra gente no podcast, no episódio dele. A gente queria ouvir um pouco de você, então, porque daí a gente vai comparar e falar, alguém aqui não Quem tá mentindo? Ele. Os telespectadores vão Deixa que a comparar. galera Você, É. exato. É Porque o Gui é assim, é a versão dele, né? A versão dele é aquela versão, sabe? Que, sei lá, modificada. Que tem o dedo dele. É mais romântica, dramática, assim, ou... Não, a história dele é que eu era perdidamente apaixonada por ele, e não viveria sem ele, que eu pus uma arma na cabeça dele pra gente se casar. Tipo, a versão dele é essa, que eu, tipo, fiquei louca por ele na primeira vez que a gente se viu. Tipo, isso, a versão dele. Qual que é a sua versão? Como que foi? Que Vamos você pra sentiu? versão de verdade, vamos, então. Vamos ver aqui. Gente, é muito assim, é muito legal. Porque eu vinha de um relacionamento completamente catastrófico. Então, assim, eu tava naquela oração, né? De tipo, Senhor, eu quero um homem que ame ao Senhor, eu quero um homem que... Porque, assim, se um homem amar o Senhor, ele vai ser bom marido, ele vai ser bom esposo, ele vai ser bom pai, ele vai ser uma pessoa, sabe? Eu não vou ter o que falar. Por quê? Claro, vai ser pecador. Mas, assim, ele precisa amar o Senhor primeiro, e eu vinha nessa oração. E foi numa fila que a gente se encontrou, aqui na Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Eu de Goiás, e ele de Minas, o pai dele missionário, lá no sul de Minas, e eu lá de Goiás. E aí, a gente se encontrou na fila, ele encontrou minha mãe primeiro, uma amiga minha primeiro, eu tinha ido pegar as pulseiras de acesso. E aí eu cheguei, minha mãe, filha, Mãe sendo mãe. o Guilherme, o pastor Guilherme, ele acabou de se tornar um pastor. Vai lá, Tipo dando um isso, né? empurrãozinho. E eu, sei. Mas foi algo, assim, muito legal. Porque quando a gente começou a conversar, realmente parecia que só tinha gente real, assim. Foi muito legal. A gente conversou muito. Nesse... Era um evento? Que Era um evento. Era aquele livro Esperança que tinha aqui na Vila Guilherme. Na Bíblica da Paz. Foi lá. E, assim, a gente... com altas coisas em comum. Acho que ia ter John Mark Macmillan, alguma coisa assim. E aí a gente tava tipo, nossa, aquela coisa toda. E aí abriu os portões e eu pensei que a gente fosse, tipo, né? Cada um pro seu canto. Cada um pro seu canto. Conversamos, Que é mas muita beleza. gente, né, também. Muita gente. Quando eu olho pro lado dele do meu lado. Ah. Ele me seguiu, tenho certeza. Essa já versão já é minha. Já. E aí eu posso contar como é que você é, né? Mas enfim, vamos para a verdade. E aí... no outro dia, a gente conversou, ele pediu o telefone, mas eu dei da minha mãe. Minha mãe tava comigo. Você não eu dei deu da minha... o seu não telefone? Dei o meu, não dei o meu. Pelo menos não passou errado. Não, então, assim, Já tá bom. eu falei, cara, Não o sei da como minha é mãe. ainda, eu vou dar... Exato. E aí, no outro dia, ele ia sentar com a gente, não deu pra ele sentar. E, então, assim, a gente nem ficou muito junto. A gente foi conversar mesmo no final ali da tarde.
E eu fiquei assim, na hora que me saltou aos olhos, foi quando a gente estava com outro pastor Israel, lá de Caldas também. Era uma caravana. E assim, os dois começaram a falar sobre uma pregação que tinha acontecido e ele usou a Bíblia assim, com tanta facilidade. E ele ia para os textos bíblicos e eu fiquei olhando aquilo assim, sabe? Falei, nossa, que menino diferente. Achei que ele Você tivesse comparou cantado, com o né? anterior, Tainá? Se você conseguiu, assim... A comparação sempre existe, mas é tipo, aquela coisa de realmente tipo assim... muito diferente? Era discrepante. Tá. Mas assim, naquele momento eu nem pensei na comparação. Mas depois, claro, que você vira e fala assim, nossa, Jesus abriu o mar aqui, né? Tipo, fez um milagre real. Realmente me livrei e... Real. Não de livramento, sabe? Mas uma questão de tipo assim... Caramba... Eu sei que Deus escuta as minhas orações, mas meu Deus, Ele sabe? escuta, responde. Ele responde, sabe? Legal. E foi uma coisa muito legal, assim, sabe? E eu percebi que ele era bem diferente, fiquei de olho. Aí eu fiquei de olho. Aí depois, à noite, tava tendo show do Rodolfo Abrantes. A gente entrou com uma amiga nossa, a minha amiga, na verdade, a Naira. Amo você, Naira. E aí a gente entrou e a gente perdeu dela. Aí eu, nossa, a gente perdeu a Naira. Ele, não, graças a Deus que a gente perdeu a Naira. Tipo assim, na lata. Essa parte ele não contou. Na lata! Ele não contou Na muitos lata. detalhes, assim. Aí eu fiz assim... Aí a gente começou a conversar sobre relacionamento. Nessa primeira vez gente já. Sim, a Claro, gente Nath, começou- era a única chance. Eles moram mó longe. Única chance. Ou era isso ou não era Era isso? mais de 1.000 Isso quilômetros. é. Era mais de 1.000 quilômetros. Você entendeu, Nath? Tô precisando disso, olha lá, meu Deus. Já foi assim. E foi assim, aí a gente encontrou um casalzinho que tava vendendo bombom, gente, trufa pra casar. Ele comprou 500 mil trufas pra mim. Ai, que fofo. Ele fala que não foi só pra mim. Mas com tanto de trufa que ele comprou, realmente eu não ia comer aquilo tudo. E aí Foi a pra te gente... pressionar. Não, e foi muito legal, assim. Que legal. E a gente tá, ok. Aí chegou a hora de despedir. E ele foi embora. Tchau, gente, não sei o quê, que eu tenho que pegar o trem. Que ele tava ficando na casa da Cris, né? Que é a tia dele, que eu também amo muito, a Cris. E aí ele não... O trem fecha, né? Tem uma hora específica. E ele tinha que ir embora. E aí despediu, de repente ele voltou assim. Ele, eu posso ficar mais um pouco aqui? E, assim... O detalhe é que a gente não tinha trocado telefone. Ele ainda estava com o telefone só da minha mãe, né? Então, ele voltou e foi aí que a gente trocou o telefone. Ah, tá. Exato. E a gente começou a conversar. A gente conversou uma semana por mensagem. Gente, nem tinha, tipo, WhatsApp, assim. Não tinha. Era mensagem de texto, assim. SMS mesmo. Era Mas ainda que SMS. tinha mensagem Ainda de bem, texto, né? né? Já pensou assim? Era mensagem de texto. Aí você tinha que fazer aquele pacote de torpedos. Vocês são muito jovens. Eu sou muito velha. Não. Quantos anos Vocês de casado lembram? vocês têm? Ela vai fazer 9. 9 anos de casado? E vocês namoraram quanto tempo antes de Um casar? ano e meio, foi muito rápido. Comigo é assim. A gente não namorou 5 anos, né? Eu não desprezo isso. Cada um vive a sua própria história. Mas eu acho que pra nós funcionou bem 1 ano e meio, assim. Até porque vocês meio que namoraram à distância. Exato, não dava pra Não namorar dava, assim. né? E também, assim, eu tava num período de vida de decisões, de tomadas de decisões, né? Então, assim, quando a gente trocou telefone, ficou conversando uma semana por mensagem de texto, no domingo, ele pediu pra me ligar. E, tipo, ele me ligou às 11 e a gente ficou conversando até 3 horas da manhã. E foi, assim, os 5 meses que conta se bem- estenderam. Nossa, é a Imagina conta. a conta, já fechou o pacote de SMS e depois ficou em ligação. Exato, assim, a gente foi... Não, meu pai suportou muito. assim. Ele falava, cara, fecha a porta. Até que hora você ficou ontem no telefone? Não, meu pai, ele falava assim, se esse cara for tudo que vocês falam, eu caso com ele. Nem deixa Tainá casar com ele. E aí, assim... A gente ficou 5 meses conversando pelo telefone. Aí ele veio, isso foi em maio. Aí em outubro ele veio pra pedir pra namorar comigo. Aí a gente deu o nosso primeiro beijo. Calma aí, em maio e aí em outubro, Outubro ele vocês veio. ficaram conversando em todo esse tempo por Todo SMS esse e tempo telefone. por telefone. Tá. Todos os dias à noite e por SMS. Mas ele foi até Goiás, então. Ele foi até Goiás. Ele foi até Goiás. Um trampozaço, assim. E aí ele pediu pros meus pais, e aí a gente deu o nosso primeiro beijo. Aí a gente foi se vendo, assim, em datas estratégicas, assim, né? É, porque não dá pra ficar indo o tempo todo, Não. né? Mas foi assim, em outubro a gente se beijou pela primeira vez, a gente começou a namorar. Aham. Talvez eu erre. Mas assim, a gente se viu 4 ou 5 vezes antes de casar.
Aí, tipo, dezembro ele foi pra pregar na minha igreja. Aí a gente já, vamos ver aí, então vamos noivar. Vamos noivar, que não sei o que. Aí eu fui em dezembro, ele foi pra casa, aí eu fui pra Minas conhecer os pais dele. Aí conheci os pais dele. Aí, tipo, março ele voltou e aí a gente noivou. Gente. Aí, tipo, julho ele voltou, a gente se viu. Aí, setembro a gente casou. Nossa. Nossa. E você imaginou, Tainá, que seria assim? Primeiro que você imaginou que se casaria dessa forma, talvez? Que seria Nunca. dessa forma? Nunca. Você tinha idealizado uma outra coisa na cabeça? Nunca, na verdade, eu nunca idealizei. Tá. Nunca idealizei. Nunca fui essa sonhadora, assim. Eu queria muito casar, constituir família. E, assim, eu tinha uma vontade muito latente no meu coração, que era ter uma família normal. Eu não desprezo a minha família falando sobre isso. A minha família é a minha família. E eu amo a minha família, né? Forjou quem eu sou hoje. Mas eu tinha muito essa questão, por ter sido conturbada toda a história da minha família, a história da minha mãe. Então, assim, eu queria muito, sonhava muito com uma família normal, tipo pai, mãe, filhos. E eu não tinha isso, né? Então, aquilo eu sempre idealizava a família, mas não o casamento. Tá. Eu idealizava a família. Eu sempre quis ter uma família normal. Uma família que na minha cabeça soava normal. E o casamento, não. E eu acho que o que eu e o Gui, a gente viveu, pode ter, sim, uma similaridade, às vezes, com outras histórias, talvez. Mas só nós vivemos. E, tipo, só a Nath vai viver a história da Nath. O Dequec vai viver a história do Dequec, sabe? O Senhor, ele age de maneiras completamente diferentes e sobrenaturais na vida de cada um de forma individual, sabe? A minha história é essa. E foi maravilhoso viver isso, né? A gente vivia também, a de convir comigo, que o Dequec até falou, né? Tipo, a gente vivia muito distante um do outro. Eu estava num período da minha vida que eu precisava decidir sobre coisas, assim. Eu tinha acabado de fazer um curso de comissária. E Comissária eu queria, de bordo? Isso. E eu queria muito voar, queria muito. Eu era muito apaixonada por aviação. Eu queria muito aquilo. E era, tipo, ia até a Copa. A Azul estava contratando loucamente. Então, assim, eu queria isso. Eu falei, cara, se eu for viver isso, talvez eu não consiga casar tão cedo. E eu estava com 24 anos. Era um período legal para casar, assim, para formar a minha família. Eu não queria demorar para ter filhos. Então, assim, era aquela coisa. E a gente se viu tendo que decidir. E a gente optou por casar. Tá. E falou, não, vamos casar, cara. E vamos casar. E casamos. Casamos. Ele tinha 20 e eu tinha 24. Que legal. Sou que mais legal. velha. Eu que mando em casa. Mentira. Mentira. Não mando nada. Tadinho do Gui. Muito legal. E como que foi, assim, você comentou agora da comissário de bordo, né? Como que foi essa mudança de plano? Porque você tinha acabado de fazer esse curso e aí mudou esse plano pra E é casar. uma vida totalmente Uma vida diferente, totalmente né? diferente. Eu tenho uma Como amiga que foi? ela... uma colega que é comissária de bordo, né? Ela trabalha na Emirates. Nossa. É top, assim, ela... Top, hein? Assim, Ela chegou ao topo do mundo dos comissários. ela fala isso mesmo, ela, tipo, o tempo todo comenta, ela mora em Dubai hoje por causa disso, só que ela viaja o tempo todo, só O que tempo ela inteiro. quase não vê a família, vê pouquíssimo a família, Não, deve ser muito não tem difícil. amigos, tipo, tem um outro só que são comissários de bordo e é isso, tipo, não tem mais, né? Então é uma vida muito diferente. Sim. Eu queria muito pilotar, real, assim. Só que aconteceu várias questões. Eu passei na faculdade de aviação, mas, enfim, várias questões aconteceram e eu não consegui, né, fazer a faculdade para piloto mesmo. E aí eu falei, cara, eu quero voar, eu vou voar de qualquer jeito, então eu vou para comissário. Né? E fiz para comissário, amei o curso, sabe? Se você tem vontade de fazer, faça. É muito bom o curso. E, cara, eu tive que escolher, entende? É uma vida completamente diferente daquele sonho que eu falei pra vocês, de ter uma família normal. Né? Eu tive que escolher ali. Tá. Mas, assim, foi debaixo de muita oração, assim. Porque, cara, naquele momento eu falei, se eu realmente coloquei, assim, as cartas na mesa. Se eu for viver tudo isso, e como eu quero muito, e como eu sempre desejei, né, na minha adolescência toda, eu desejei isso. Como foi uma coisa que eu desejei muito, eu tinha muito medo de viver isso e falar, cara,
ficar aquela coisa, né? Me saltar aos olhos e falar, não, é isso que eu quero, não sei o quê. E o meu sonho da minha família, ela morreria aos poucos, né? Com a decisão de ser comissária. Porque você sacrifica aniversários, você sacrifica datas importantes, né? Feriados, tudo isso. E eu já era cristã. E eu meio que ponderei, assim. Antes de você se converter, você já tinha o desejo de voar, Sim. assim? Sempre fui apaixonada por aviões. Tá. Nossa, da onde veio essa... Sempre fui paixão apaixonada por aviões. Gente, a primeira vez que a Força Aérea foi em Caldas Novas, eu chorava igual uma criança. Eu queria entrar dentro daquele macacão verde. Eu queria muito. E eu queria pilotar, tipo, avião cargueiro, assim. Eu prestei a AFA, assim, sabe? Tipo, aquilo. Eu idealizei aquilo. Queria muito aquilo. Diferente, né? É, muito diferente. Queria muito, muito mesmo, assim. E aqueles aviões cargueirão, assim, sabe? Aqueles... Nossa, Sei. muito grande. Queria muito aqueles. E eu tive que escolher, assim. Eu falei, cara, é isso. Aqui, agora, eu quero uma família. Aqui, agora, eu quero realizar esse sonho de poder criar os meus filhos diante de Deus, sabe? Eu achei uma pessoa muito bacana, né? Que eu vejo Cristo nele, né? Todas as características, assim. E eu não floreava muito nas características e nas orações. Eu queria só uma pessoa que amava a Deus. E eu vi muito isso no Gui. E eu falei, eu preciso muito abraçar essa oportunidade que Deus está me dando de uma família. Porque mesmo não sendo cristã, assim, quando, né, antes dos meus 16 anos, eu já vivia com aquele comichão dentro de mim, assim. E eu falava, meu Deus, quando eu via, assim, uma família, eu falava, meu Deus, sabe? Então, assim, eu senti que era Deus falando, vai. E eu fui. E foi uma decisão difícil. Todas as decisões, todas as tomadas de decisões são difíceis. Mas eu acho que quando você pondera, não com seus critérios, não com o crivo seu, mas quando você põe os crivos de Cristo na mesa, você pega a Bíblia, você quer saber sobre aquele assunto, sobre o que a Bíblia diz a respeito disso, eu acho que é muito difícil você errar. Muito difícil. Porque você não está indo pela sua vista, pelo que você acha que é certo. Você está indo pelo que realmente é certo. Diante de Deus é o certo. Então, eu não acho que eu errei hora nenhuma. Hora nenhuma. Hora nenhuma mesmo. Não, e é interessante o que você falou agora, né? Porque muitas pessoas ficam nesse conflito. Eu já tive também. Qual minha tomada de decisão? Que decisão tem que tomar, né? Porque a Bíblia não está escrito, faça isso, faça aquilo, não está, né? Mas você usou o princípio bíblico, né? Você usou ali a Bíblia para a tomada de decisão, né? Sim. E usou tudo isso como tomada de decisão. Talvez, se você não tivesse, vamos supor, né? Sim. Se convertido com 16 anos, talvez sua tomada de decisão seria diferente, né? Então, é muito incrível isso. Eu acho que às vezes a gente esquece, Nath. Acho que a nossa rotina, a carga do mundo mesmo, viver é difícil para o cristão, né? Aqui não é a nossa pátria. A gente meio que esquece, assim, dá um branco, assim, na gente, e a gente esquece nessas tomadas de decisões ou nos períodos difíceis da nossa vida. Que, cara, você pode orar e você pode pedir, sabe? E você tem a Bíblia ali que diz... que ilumina seus passos, ilumina os seus caminhos. E às vezes a gente dá um bug, sei lá, uma loucura. E a gente se desespera. E, ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, Pra meu onde eu Deus, vou? meu Deus, pra onde eu Socorro. vou? Tipo assim, cara, não desespera. É difícil, mas qual é a tua arma? Qual é a tua arma? A tua arma é a Bíblia. É a palavra de Deus. É, É a isso. palavra de Deus. E você acha que você entendia um chamado para ser esposa, para ser mãe? Você tinha esse entendimento? Ou era mais um desejo seu de, eu quero ter família? Sim. Cara, eu sempre fui muito... Assim, a minha mãe me treinou muito, assim, em casa, né? Eu sempre, tipo, lavei banheiro e não sei o quê, e varri a casa. Sempre. Então, eu tava pronta, assim, para esses serviços, assim. Cara, eu acho que foi acontecendo real, assim. Foi acontecendo real. E, de repente, eu me vi fazendo isso e dentro da minha casa
E eu acho que é um trabalho. É um trabalho. E tem uma pregação do Gui que ele fala um pouco sobre você na pregação, né? Dando um exemplo sobre a dona de casa, a dona do lar. E, cara, ele explica de um jeito naquela pregação que eu queria muito saber, decorar aquilo pra falar, se algum dia me perguntarem o que é ser uma dona de casa, essa explicação bíblica que ele dá é simplesmente sensacional. Cara, é um trabalho, assim, é um trabalho. O Gui, ele acorda cedo, vai pro estúdio, vem pra igreja, participa de reuniões e ele viaja. É o trabalho dele. O meu trabalho é levantar cedo, levar o meu filho na escola, voltar ou ir pro supermercado, fazer as compras para abastecer a nossa geladeira. Né? E depois buscar o Tito na escola, dar alimento para os meus filhos, né? Simplesmente, tá bom, quando eu acho que eu vou descansar, não vou descansar, porque Tito quer ir para a piscina. Ok, nós vamos para a piscina. E aí Tito tem natação. E aí, sabe? Cara, eu vou, e 8 horas da noite, quando eles já estão na cama, eu vou pendurar roupa. É o meu trabalho. E como qualquer trabalho, eu preciso de uma estratégia dentro do meu lar. Eu preciso, sei lá... facilitar, né? Realmente criar estratégias. Eu não tô ali... Ai, você é dona de casa? Sim, sou dona de casa. E é o meu trabalho. Alguma vez já te, sei lá, destrataram? Não sei se essa é a palavra, mas... Ou olharam pra você de um jeito tipo... Ih, dona de casa, com esse tom, assim? Eu não acho que é o tom. Mas às vezes quando a pessoa fala assim... o que você faz? Eu sou dona de casa. Esse é tipo, você não estudou, você não fez uma faculdade, né? Assim, inteligente, perita em algum assunto. Eu acho que esse ele dá um aspecto realmente, assim, sabe? Mas ele não me afeta. Ele me afetou. Não sou a Mulher Maravilha. Ele me afetou. E no período que ele me afetou, eu busquei, né, uma tomada de decisão para que ele não me afetasse mais. Né? Interessante. Que foi um período assim, para eu tirar as minhas carteiras, né, para comissária, eu tive que trabalhar. Eu falei, pai, me arruma um trabalho que eu vou tirar as minhas carteiras. As carteiras da aviação são muito caras. E eu comecei a trabalhar. Calma aí, então é o curso e ainda tem que tirar carteiras. Tem que tirar 2 carteiras. Caramba. Que é o CCF e depois a prática, e, enfim, são caras pra caramba. Tá. E assim, eu venho de uma família humilde, então pra mim era caro, meu pai não tinha grana, eu precisava tirar a carteira de motorista também. Então assim, eu falei, pai, me arruma um trabalho que eu vou trabalhar e eu vou tirar as minhas carteiras. Juntou o dinheiro e pagou. Ok. E eu amei trabalhar, amei ter meu dinheiro. E eu comecei a trabalhar, ganhar o meu dinheiro, eu adorei aquilo. Assim, com 14 anos, minha mãe me colocou para trabalhar num salão. Mas naquela época, 14 anos eu ganhava R$50 por mês e eu tava, tipo assim... feliz da vida. Eu ia comprar tudo de pirulito Big, entendeu? Mas depois, não, eu já tava ali, galgando, né, questões, enfim. E profissão. Então, eu amei aquilo, amei ter meu dinheiro. E eu falei, caramba! Que legal. E aí eu tive que tirar minhas carteiras e tudo. Onde a gente tava? De novo, perdi. Quando eu perguntei da dona de casa se te ofenderam... Que você já se afetou por isso. Exato. E aí eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei 3 anos nisso. 3 anos. E não foi tarde, foi na pandemia. Me chamaram para voltar para esse trabalho. Só que aqui de São Paulo. Cara, aquilo me afetou, assim. Porque eu meio que deixei minha casa... Não deixei minha casa de lado, mas estar na rotina da minha casa e trabalhar foi muito difícil para mim. Tipo, queimei legume, queimei arroz. O Tito entrou numa reunião, fiquei segurando a cabeça dele aqui. Na reunião, aqui, assim. E aí depois ele, mamãe, eu só queria falar que eu te amo muito. Então aquilo me afetou muito. E eu falei, caramba, eu preciso decidir real aqui. O que eu preciso fazer. Real. E ali me afetou bastante, que foi bem na pandemia, ali no comecinho da pandemia. E aí eu tive que tomar outra decisão. Tá vendo que as tomadas de decisões, elas nunca param. Você sempre tem que estar ali tomando decisões. E
É meio diário, né? Porque repetiu a diário. decisão no fim. Exato. Ela voltou. E aí? E aí? Aí você teve que tomar a decisão de Eu novo. tive que tomar. E é tipo, todo dia quando você acorda e fala, essa é a minha rotina, esse é o meu emprego. É a sua decisão. É a minha decisão. E assim, Gui sempre me deixou muito tranquila. Gata, o que você escolher é isso. A gente vai tentar ir fazer um caminho e vai conseguir. Mas assim, o que você decidir é você, eu tô aqui para te apoiar. Ele sempre me deixou muito tranquila a respeito disso. Quando nós decidimos eu ficar em casa, né, nós decidimos em conjunto. E ali ele falou, gata, tô aqui com você, eu sou seu suporte. E aí eu li aquele livro Tomada de Decisões, ou Tomando Decisões, do Heber Campos, adorei. Comecei a ver o que realmente, naquela fase da minha vida, o que eu teria que fazer. E novamente eu decidi pela minha casa. Sim. Novamente eu decidi pela minha casa. Porque se você pensar bem, né, não é que existe nesse caso, por isso que às vezes as tomadas de decisões são difíceis, não existe às vezes necessariamente um certo ou um errado, né, mas existe aquilo que, calma, o que eu tenho que priorizar neste momento, né, o que eu tenho que priorizar no Porque não seria agora, errado né? você escolher trabalhar, né? Não é errado. Exato. Tem essa. Assim como ficar em casa, também não é errado. Gente, não tem... exato. Algumas pessoas me perguntam até sobre isso, né? Cara, não tem certo e errado, assim. Eu acho que é o que Deus tem para sua vida. Naquele momento, lá atrás, né? Quando eu me casei, e aqui agora, com meu filho com 4 anos, e enfim, que ele tinha no momento, eu tive que tomar essa decisão. E assim, o que Deus tem para minha vida ali naquele momento, eu acredito que Deus ouve muito as nossas orações, sabe? E em Jeremias, né, 29, ele fala sobre isso. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, né, pensamento de paz, não de mal, né, para vos dar um fim de esperança, né? E ali, logo embaixo, vai falar que a gente vai orar a ele vai nos ouvir, né? Nós vamos procurar a Deus e ele vai estar ali. Então, assim, nessa tomada de decisão, nas duas e em tantas outras que eu vou viver, a única coisa que eu preciso fazer é isso, é orar. E falar, Senhor, o que tu tens para mim agora? Agora. O que eu preciso fazer agora? E aí você pega a Bíblia, e aí você faz a tua oração, e, cara, a paz vem logo em seguida. A certeza do que você precisa fazer. Agora, se você faz no afobamento, aconteceu isso, eu tenho que agir assim, vai lá e faz. Aí não vai dar certo. Aí 90% as suas chances são altas de errar. Então, por isso que eu acho que tem que ter esse respiro nas tomadas de decisões, sabe? O respiro. Cara, aconteceu isso. Respira. Respira. Vamos parar, vamos pensar. Não, respira bem, assim. Respira bem e faz aí o que a Bíblia manda você fazer, né? Porque a palavra de Deus é essa luz para os nossos caminhos, né? É o nosso manual de vida aqui. A gente não pode esquecer disso. Que legal, que legal. E durante o casamento, Tainá, assim, né, o processo do casamento, foi como você imaginou, né? A questão do casar, a questão, como que foi isso, assim? Porque eu acho que todo mundo fala que o primeiro ano de casamento é decisivo, né? Tá aí, Gu, pra ver Sei se lá, você vai não tô testar casado agora. ainda. Daqui a Quase. pouco. Mas como que foi pra você no casamento, assim? Era o que você tinha imaginado? Porque, imagina, né? Você falou, desde sua mãe te treinou muito bem e tal. Sim. Mas como que é na hora, né? É o que tinha... Cara, na hora não é nada daquilo. É simples. É tipo tirar a habilitação pra dirigir, né? Tipo... Nossa, super fácil. Aí você vai De dirigir. repente vai... Aí bateu a traseira. Né? Baliza Gente, na rua é 1000 vezes Rampa, mais difícil. rampa. Em nome de Jesus. Mas assim, a gente só precisa alinhar as nossas expectativas. Hoje eu acho que é isso. A gente precisa alinhar as nossas expectativas. E a gente tem que entrar no casamento sabendo, assim, real, que é ferro afiando ferro. Que você vai ali e, assim... É como se você galgasse mais um degrau da tua vida. E retroceder não é uma opção. Então, assim, brigou, vai lá contar pra tua mãe. Né? Brigou. Mãe, eu posso ir aí? Dormir aí? Não faz sentido. Não faz sentido. Cara, subir o degrau, dali é só pra cima. Né? Então, assim, eu e o Gui, quando a gente casou, a gente teve esse combinado. A gente não vai falar das nossas discussões, das nossas brigas para os nossos pais. Colocar Eles não têm nada a ver com terceiro isso. nisso, né? A gente está começando a nossa vida de casada agora. A gente precisa
resolver as nossas questões, né? E para mim foi muito difícil, porque eu fui para mais de 1.000 quilômetros longe dos meus pais, né? No caso da minha mãe, né? Tem e a do meu pai. distância, né, que atrapalha. Atrapalha não, mas já tem uma quebra de dependência quando você se casa. Exato. Aí quando a distância influencia, pode ser positivo ou negativo, né? Pro homem, eu acho que é mais fácil. Eles conseguem dividir bem isso. A mulher já é aquela coisa emocional, né? A mulher já é aquela coisa dependente emocional. Eu era completamente dependente emocionalmente da minha mãe, assim. Então, você se vê ali e fala, caramba, esse B.O. aqui, minha mãe resolveria fácil, né? Agora o que eu faço? A quem que eu pergunto? Exato. E assim, a gente não sabe ser mulher, a gente não sabe ser esposa, porque a gente sempre foi filha, né? E ali você tem que ser esposa, né? E aí você vai aprender como? Na prática. Na prática. E a prática, às vezes, demanda ali, você se vê errando, né? Então, muitas vezes eu errei. O primeiro ano de casado eu errei muito, assim. E o Gui foi muito paciente. Muito paciente. Porque minha mãe me treinou muito, mas eu nunca fui de cozinhar. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, então eu não precisava cozinhar. Então, tipo assim, eu não sabia, eu achava que a minha mãe temperava a linguiça deliciosa que ela fazia. Não tô brincando. Tipo, nas primeiras semanas de casado, eu falei, eu tenho que ligar pra minha mãe. Por quê, gata? Porque eu preciso saber como que ela tempera a linguiça. Tipo, a linguiça já vem temperada, Tainá. O que você tá fazendo da sua vida? Eu colocava um caminhão de sal no bife e o Guilherme aqui, ó. Tá bom, gato? Ótimo. Mas, tipo assim, ele falou assim que ele tava apostando em mim, né? Mas, assim, eu fiquei muito brava que um dia eu coloquei tanto sal que eu não sabia como usar tempero, gente. Pra mim, louro, colocava com 3 colheres de sal e aí depois você colocava 5 de orégano. E, tipo assim, era muito tempero. E aí ele comeu o bife, assim, e eu comia, assim, o bife. Tipo, eu não consegui comer o bife. E ele lá, tá delicioso. E aí eu falei, gato, como tá? E aí ele, tá ótimo. Eu falei assim, pode parar de mentir agora. Eu não tô conseguindo comer essa comida. E tipo assim, eu achava que eu ia servir um exército. Então, tipo assim, era 3 tipos de salada, 3 tipos de carne. Tipo, eu achava que eu cozinhava das 8 à 1 da tarde. A gente ia comer 3 horas da tarde porque eu ainda tava cozinhando. Mentira, é uma hipérbole. Mas assim, era assim, eu cozinhava pra um exército, pra uma manada, assim. Então, assim, eu fui meio que me ajeitando. Então, não foi culpa da minha mãe, mas é porque realmente a comida dela era muito gostosa. Eu não achava que eu precisava cozinhar. Mas foi um dos sofrimentos do Gui no início do nosso casamento. Nossa, não, mas isso eu já combinei com a Bianca. Tipo assim, às vezes a gente vai comer alguma coisa, ela cozinha super bem, então eu não tenho esse problema. Ela, tipo, manda super bem mesmo. Mas às vezes ela faz alguma coisa, e aí quando ela me pergunta, eu sou 100% sincero. Eu falo, olha, isso aqui não sei muito não. Tende a melhorar. Tipo assim, não deu muito certo. Acho Sim. que não vai rolar, tem que... Ela inventa umas coisas, fala, não inventa não. Então, o trivial, né, ele dá certo. Não, ela faz um molho, ela e a mãe dela fazem isso, né? Meu Deus, minha sogra ouviu isso. Agora você vai contar, Dequete. É muito bom. O molho é realmente muito bom. Só que assim, meu prato favorito é macarrão. Assim, da vida. E o clássico, macarrão bolonhesa, perfeito, assim. Eu não consigo resistir a isso. Se você me oferecer, eu como. Pode ser às 9 da manhã, eu vou comer. Sim. Aí ela faz um molho que é com melancia, ao invés de ser com tomate. E que daí ele não é ácido, né? O sabor chega a ser parecido, mas ele não é ácido. Macarrão de Melancia. Você tá falando sério? Exatamente, tô falando sério. Depois vocês perguntam pra elas. É bom, mas a primeira vez que eu comi eu falei... Mas tem tomate também, ó. Não tem. Só vai melancia. Nossa, agora eu vou perguntar. Pode Bianca, perguntar. saindo daqui, eu vou te perguntar. Mas assim, é bom. É parecido? Até que é. Mas, gente, o meu molhinho de tomate... Que saudade daquele molho. Aí eu falei pra ela, olha, é bom... Mas... Ok, eu aprovei. Mas o molho de bolonhesa, né? O molho de tomate. É assim, eu tive que passar, assim, bem, assim, duras penas na cozinha. Mas a gente decretou, assim, entre eu e ele, assim, tipo, olha, a gente vai ser 100% verdadeiro, assim, em tudo. Não consegui comer essa carne e quando eu fizer alguma coisa ruim, você tem que falar. E ok, ele tava investindo em mim, né? Apostando tudo em mim. Não tinha como também, Não né? tinha como ele retroceder. Mas eu acho que foi, sim, tipo...
eu peguei aquilo pra mim e falei, eu preciso melhorar, cara. Preciso melhorar nisso. Não vou ser Ana Maria, né? Mas eu preciso melhorar, assim. Eu tô na luta também, porque eu tô aprendendo a fazer uma coisa e outra. Algumas coisas. Ai, meu Deus, socorro. É. Tem que sobreviver, né? Eu sobreviver, eu acho que eu consigo. Eu acho que é legal, assim, quando o Gui, tipo, leva o lixo, quando o Gui lava alguma coisa, né? Quando o Gui dá a comida pro Joca, tipo, agora eu tô aqui, ele tá lá com o Joca, com o Tito. Então, assim, ver a proatividade, assim, sabe, de pegar e fazer, pra mulher é muito legal. A mulher adora ver isso, tipo, nossa! Isso é verdade. Isso é verdade. Não é uma coisa que ele precisa fazer. Sim. Porque eu tô sempre ali. Mas partir dele, né? Exato. Partir dele, ver que partiu dele e tal. Exato. Tipo, gata, vai lá. Aí eu falo... Aí se apaixona de eu novo, vou né? lá, eu vou lá, claro que eu vou lá. Você vai ficar? Claro, vai lá. Sabe? Aquela, você apaixona, você vai apaixonando, assim. Tipo, gata, recolhe o lixo que eu vou levar. Nossa, você vai levar... Gente, que homenzão eu tenho. Tipo isso. A gente vai reapaixonando. Você comentou um pouco, Tainá, dessa coisa do... Que tudo tá na questão do realinhar expectativas, né? Eu achei isso interessante. Em que sentido você quer dizer? Tipo, às vezes você tava com uma expectativa muito grande em relação a como que seria um casamento e teve que realinhar, perceber como é diferente. Ou até em relação à mudança de comissário de bordo para decidir realmente estar em casa. O que seria isso, assim, do realinhar? Eu acho que a gente vai, principalmente agora pra nós, novamente, que somos mais emocional, assim, a gente vai com aquela coisa, né? Tipo, nossa, é o homem da minha vida. Comédia romântica, né? Aquele filme Meu típico. Deus, esse Comédia homem é romântica, maravilhoso, entende? Tipo, eu vou chegando nesse casamento, vai ser só love, assim, sabe? A gente vai com isso, tipo, de cavalo alado, aquela coisa toda. E aí você entra naquele casamento, você vira e fala, caramba. Não é isso que eu queria, não. Caramba. Tipo... eu vou dar, tipo, um exemplo pequeno, assim. Mas, tipo, cara, o cara tem bafo real, né? Tipo, nossa, ele acorda e, Não acorda ele é um pronto, zumbi, cara. Que cabelo é esse? Tipo, é isso. Você vai percebendo que existem defeitos, né? Existem defeitos. E que vocês precisam se aceitar como vocês são, mas que vocês também precisam montar esse quebra-cabeça da relação, né? Os dois juntos, né? A mulher precisa saber o lugar dela. E aqui, assim, eu entendo o lugar da mulher. Eu entendo muito o lugar da mulher dentro da tua casa. De auxiliadora, né, de mãe, né, de amparar o seu esposo e você tá ali para dar suporte. Tipo assim, a gente entra pro casamento, e ali eu falo pras mulheres, né? Porque a mulher é mais emocional mesmo, assim, real. A gente entra com muitas expectativas de um conto de fadas, real, assim. Nossa, esse homem, meu Deus, é o homem que eu amo. perfeito. Ele é perfeito. Não tem defeitos. Nossa, porque ele, todos os dias, ele me mandava uma mensagem linda, né? Via SMS torpedo, que era na minha época. E você entra pra dentro do casamento e você percebe que existem defeitos, que vocês vão um afiar o outro, né? Que vocês precisam se aceitar como vocês são, porque são pessoas diferentes, né? Criações diferentes. Completamente. Que o quebra-cabeça relacional ali precisa ser montado pelos dois, né? E aí você vai vendo assim que, caramba, mas era lindo. Era muito lindo. A gente mal Não discutia. imaginei que era assim, A gente mal discutia. Não é assim, sim, gente. Ó, eu vou casar, não faz ela desistir antes, não, pelo amor de Deus. Mas é muito legal. Você sabe por que é muito legal? Eu preciso consertar isso, né? Tainá tá em obra. Então, assim, agora precisa ser... Vamos refazer essa coluna aqui. E o casamento me ajuda muito nessas questões. Muito. Ser mãe me ajuda muito também. Assim, ser mãe e ser casada é uma bênção. Porque ali você consegue se ver. Você consegue ver os seus defeitos, você consegue ver aonde você precisa melhorar, né? Aí você vai para a Bíblia novamente e a Bíblia, tipo, te escancara quem você é novamente. Eu acho que ser cristão é viver nisso, né? E o casamento te forja muito, te ensina demais. Mas não é isso, sabe? A gente precisa realinhar as nossas expectativas. Entrar num casamento sabendo que, cara, é isso. Não posso retroceder,
preciso melhorar constantemente, preciso ser o esposo que Cristo quer que eu seja pra fulano, entendeu? Não ser o esposo que eu quero ser ou a esposa que eu quero ser, entendeu? Eu venho de um matriarcado, né? Minha mãe foi tudo pra mim. Minha mãe foi minha mãe, meu pai, enfim, tudo. Então, eu tinha muito aquelas imposições, né? De tipo, pá, não. E aí você percebe que, enfim. Então, são defeitos que você traz, a sua própria personalidade, que você vira um. E para virar um, você precisa se despojar, a outra pessoa se despojar e fazer aquela se submeter família. ao outro e viver em harmonia e buscando isso. É um desafio. Um desafio lindo. Um desafio lindo, gente. Assim, antes eu amava o Guilherme com aquele amor paixão, assim, né? Aquele amor de tipo, meu Deus. Aquela barba, gente. Aquele homem. E aí, depois, quando você casa, você ainda ama, assim. Mas você ama um amor muito, sabe? Você demonstra o amor de forma diferente. Você percebe que o amor não é aquele fogo. É também, faz parte. Mas a maior parte do tempo é aquele amor mais intencional, sabe? Aquele amor mais racional. Tipo, é isso, sabe? Preciso fazer isso. Eu vou demonstrar o meu amor por ele fazendo isso, né? E isso é uma via de mão dupla, né? Eu imagino que a maternidade também seja muito essa quebra de expectativa, né? Porque eu acho que também existe todo um conto de fada da maternidade, né? Uma mãe desse jeito e tal. E aí, no real, deve ser muito diferente, né? Muito diferente. Principalmente com tudo que aconteceu com o Tito, né? O Tito, meu primeiro filho, assim. A minha gestação foi sensacional. E aí, quando ele nasceu, que começou a acontecer tudo. Então, assim... ainda com 2 anos, com o Tito com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente já percebia que não era, né? Era uma criança atípica, assim, né? E aí você olha, assim, e você fala, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? E é muito isso. Só que, assim, é porque a gente é bobo mesmo. A gente cria umas fantasias na nossa cabeça que não precisa, cara. Você precisa viver a vida e basta cada dia ter o mal, sabe? E só que não, a gente é sonhador demais, a gente fica conjecturando as coisas. E eu acho que a gente só quebra a cara. E veja bem, eu não tô falando de sonhos. Sonhar, a gente pode sonhar. A gente tem que sonhar. Só que eu falo dessas conjecturas loucas que a gente faz, dessas sabe? idealizações, né? Exato, exato. E aí, quando você vê que não é aquilo, aí você quebra a cara grandão, né? Você cai lá de cima da sua idealização do negócio. Você cai na realidade, você fala, nossa. Mas a gente sofre por causa da gente mesmo, entendeu? É isso. Então, assim, basta cada dia ser mal, você viver aquilo, sabe? Dia após dia. E eu acho que ser mãe, você aprende um outro tipo de amor real também. Eu amo muito mais, sabe? O amor, né, do cônjuge, né, de quem você se casou, é diferente daquele amor que você aprende sendo mãe. E é um amor que dilacera você, assim, dilacera você. Você ama muito. Você faz tudo por aquela pessoinha, assim, sabe? É bem intenso, assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Você precisa viver cada dia, parar de ficar mirabolando as coisas na tua mente, viver dia após dia. Sonhar, sonhe. Coloque seus sonhos diante de Cristo. Planeje, mas não idealize em cima de algo perfeito, né? Mas não vire e fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E é isso que eu quero da minha vida. Mas é isso, é colocar diante de Deus, né? Eu quero isso. E depois estar disposto a ouvir, né? Tipo, Exato. Mas e aí? E aí Deus é quem vai dizer pra gente o que, Porque que a gente assim, vai ser. gente, se é certo que Deus é todo poderoso, se é certo que Deus é todo poderoso, se é certo que Deus tem a tua vida ali, Ele tá ali, né, operando juntamente com você a tua vida, eu acho que você precisa saber, cara, o que Deus quer de nós tá ali na Bíblia, tá dizendo ali, sabe? Você pode se colocar e colocar os seus planos, os seus projetos diante de Deus. Sim, você pode, mas a última palavra não é sua. Não é sua.
E talvez você tá falando assim, cara, eu quero sacrificar isso pra Deus. Cara, eu vou sacrificar isso pra Deus. Porque a gente faz muito isso, né? Tipo, nossa, Senhor, eu vou sacrificar isso. Se eu fazer isso, eu vou fazer aquilo. E talvez não é isso que Deus quer. Tipo, não. E que tá ligado muito com o que você falou, né? Parar pra pensar. Tipo, para e pensa, né? Para. Tem um tempo pra você parar, orar e... Enfim. É porque, assim, é muito simples. Só que, na prática, é muito complicado. Porque a gente é feito de emoções. A gente, enfim, a gente é humano, né? E é óbvio que a gente vai sofrer, né? Nessas tomadas e tudo mais. Nesses períodos, nas fases da nossa vida. Mas se você parar pra pensar, é algo muito simples mesmo, né? Sim. O difícil é trazer pra prática. Exatamente. O mais difícil é a prática. Exato. Bom, Tainá, assim, caminhando um pouco mais já para encerrando e tudo mais, se você pudesse dar um conselho para alguém que ou está numa fase de decisões ou tem um sonho muito grande e tem um medo de, não sei, esse sonho não aconteceu, Deus mudar a vida da pessoa de cabeça para baixo. Ou de expectativas uma que criam, né? seja um casamento, um emprego ou qualquer coisa do tipo, o que você diria para essa pessoa, um conselho? É isso aí. Deus muda mesmo as coisas, assim. E Deus faz do jeito que agrada a Ele. Do jeito que Ele acha que tem que ser. Ele dá as ordens, né? E eu já vivi muito isso, porque quando o Tito nasceu, ele foi para UTI com síndrome da polissemia, né, o sangue hiperviscoso. Ficou 10 dias na UTI, fomos para casa. Aí descobrimos uma hernia inguinal escrotal. Aí depois ele não podia fazer cirurgia porque o sangue dele ainda não estava estabilizado, enfim. Ele teve várias crises de hérnia, né, que ele desmaiou uma das vezes no meu colo. E aí depois eu descubro um tumor, e aí eu vou para o Hospital do Câncer de Barretos, e enfim, tratamento, e amamentação, e não sei o quê. Cara, eu idealizei uma gravidez, eu idealizei uma gestação, a gestação foi linda, mas aí eu idealizei um filho também, porque aí o Tito, com um ano e pouquinho, a gente já percebeu, né, que ele tinha algumas questões diferentes, e aí você se vê tipo, Senhor, que furacão é esse, né? O que vai acontecer agora, né? Mas, cara, eu acho que a Tainá de hoje, literalmente, precisava daquilo, sabe? E eu passaria novamente, por esse turbilhão, sabe? Por essas dificuldades, por essas tomadas de decisões, sabe? Deus tem a minha vida nas mãos dele. E assim, sofrer, todo mundo vai sofrer. Ter dificuldades, todo mundo vai ter dificuldades. Todo mundo vai chegar a um período da vida que vai falar, cara, o que eu faço agora? Se não tiver, tem alguma coisa acontecendo. Errada. E você só precisa ter a esperança de que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Que tudo que Ele faz em prol daqueles que amam a Deus é algo bom. Né? É se basear na palavra, né? É isso, Sim. é estar sempre firmado na palavra. Ancorado. A sua âncora, a lâmpada para os seus pés, sabe? Quando você acordar de manhã, o primeiro pensamento que você tem que ter, qual é? É que Deus está com você. E que consagrar as suas horas ao Senhor, sabe? O seu dia ao Senhor. E você pode perceber, quando você faz o seu devocional diário, quando você se coloca diante de Jesus o tempo inteiro, aí você para de fazer isso pra você ver. Aí depois você faz uma comparação. Você vai ver a catástrofe que é. Porque tudo que há de bom em nós, tudo que a gente decide por bom na nossa vida, não vem de nós. A Bíblia fala sobre isso. É Deus que coloca em nós, né? Então, eu acho que todos nós, que eu vou ainda passar por esses momentos, né? E o recado que eu deixo para Tainá também, para o Dequec, para a Nath, para todos que vão ouvir aqui, é: gente, se ancorem na palavra de Deus, porque ela não te deixa errar. Cristo não te deixa errar, sabe? E que seja assim em todos os aspectos da sua vida. Com questão de pecado, com questão profissional, de estudo, de tomadas de decisões, de família, de tudo. De tudo. Sabe? Porque dificilmente a gente erra quando a gente
se coloca diante de Cristo Jesus. Sim. E você tem, Tainá, alguma sugestão de filme, livro? Música, né? Música, música, você é totalmente musical. A gente é muito musical em casa. Muito Nossa, musical em casa. mas eu imagino, já pensou o tanto que deve rolar? Vocês tocam e cantam o tempo todo em casa? Nossa, muita música. O tempo todo. No momento devocional que a gente tem da família toda, o Gui pega o violão, assim, o Tito fica pulando, assim, na sala, no meio da sala. Uhum. Gente, é muito assim, porque o Tito foi fazer um trabalho de escola essa semana, né? Então, assim, qual a sua música favorita? Aí ele, mamãe, a minha música favorita é Thousand Hallelujahs. Mas eu vou colocar, porque ninguém vai saber, né, essa música. Então eu vou colocar do Tiqueque. É uma lá de um trava-línguazinha do Tiqueque, que é um grupo de música infantil. Uhum. Que ele escuta sempre. Ele entra no carro e ele põe Tiqueque. E é muito legal para quem tem criança, Tiqueque. É muito legal. É muito interessante. Tem muito trava-língua, sabe? Assim, muita coisa educativa também. O Tiqueque é muito legal. Muito legal. Muito musical eles também. Cara, eu sou muito international. Sou muito international. Muito. O meu inglês é muito rebuscado. Eu pratico nas minhas canções. Nas músicas cantando. In English. Gente, E com o Tito também, com né? o Tito, nossa, o Tito é poliglotazaço, né? Nossa, tem canção em russo também? Cara, eu tenho várias... Não, ele gosta de uma banda que chama Mikeden. Já ouviu falar? Nem sei se é assim que pronuncia Mikeden. Sorry, perdão. Ele adora. E é um grupo, assim, lá de Israel pra lá. De músicas hebraicas, assim. Que legal. E é muito legal. Mamãe, você pode pôr Mikeden? Cara, Mas ele como que adora. ele conhece? Ele frita no worship de hebraico. Ele frita, adora. Então, assim, a gente gosta de muitas bandas, assim, diferentes. Por exemplo, eu tenho escutado muito Oli mesmo, O-L-Y. Cara, escuto a Broke, que agora lançou um CD sensacional, né? A Brooke Letwood, a que fez Osana lá do Hillsong, cantou muito tempo com o Hillsong. Todo dia que eu entro no carro, eu ponho o CD dela. Muito legal. É lá que tem Thousand Hallelujahs. Aí onde o Tito achou. Isso. Cara, eu escuto Novo Amor, que são músicas mais lo-fi, assim. É Novo Amor, Bon Iver também. A gente gosta muito dessas músicas mais lo-fi zonas, assim. Tito dormi escutando Novo Amor, pra você ter uma ideia. Eu sou Maverick, escuto muito Bethel. É isso, assim. Bethel. Vou escutando muito... Tem uma menina agora que a gente tá escutando. Eu não sei se ela... Eu acho que é Laura o nome dela. Laura alguma coisa. Ela é muito... Nossa, a voz muito melódica. Eu escuto músicas assim. Aí as músicas nacionais assim que eu escuto já são músicas assim bem antigas assim. Eu gosto assim. Eu gosto de. Você escuta sola? Eu Cansou escuto já? sola. Você fala... Eu escuto sola assim. Eu tenho uma playlist que eu acho que se você digitar você consegue colocar lá. É tipo Cantar Cristão. É uma playlist muito legal que tem. E ela é muito linda, porque ela tem, por exemplo, canto gregoriano. Eu escuto canto gregoriano. Mentira! Diferentão, canto gregoriano. Né? Gente, é lindo o canto gregoriano para você fazer seu devocional. É lindo, olha. Assim. Não, o Tito adora é que eu não sei falar, né? É tipo Rexurectus Christus. Eu acho que é isso. A música é linda. Então, assim, é isso. Eu sou diferentona. A gente tem que te convidar mais uma vez só pra gente ter um episódio só de músicas, influências musicais, que vai ser top, eu acho. Eu gosto muito de música. Bacana. Mas tem algum filme também, ou um livro que você recomendaria, alguma coisa? Além das músicas? Nossa, livro. Esse que você falou é muito bom, Tomando Decisões. A tomada de decisões é lindo, tomando muito decisões, bom. Né? Eu falo tomada de decisões, não sei por quê. Tem um também que agora, só que... Não vou lembrar. Eu li agora, né? Da Nancy Wilson também. Que acabei de ler ele. Que chama Contentamento.
Ai, é li maravilhoso ele, esse livro. Acho que 2, 3 vezes. Contentamento, é muito bom. Eu não li esse ainda, Muito mas eu bom. já vi. Gente, é assim, é muito legal. Porque ele te confronta bastante, assim, né? Sim. No E é que legal o que verdadeiro cada final de contentamento. capítulo ela coloca perguntas Exato. e coisas pra você refletir. É como se né? fosse um devocional, É como assim se fosse mesmo, um né? devocional. Porque assim, É no muito final ela bom. te faz algumas perguntas, tipo, te confronta. É. Então eu gostei muito por conta Nossa, disso. Eu amo esse livro. E foi uma indicação de uma amigona minha que eu tenho em Goiânia, a Iana. E, nossa, eu amei, amei, amei. Eu quero muito ler agora o Evangelho e as Chaves de Casa. Quero muito ler. Isso eu não sei. Quero muito Legal. ler. Só que eu esqueci quem escreve. Acho que é a Rosário que escreve. Gente, eu posso estar errando muito. Não tem Mas eu quero problema. muito ler esse. Aham. Eu quero muito ler esse, assim. Livros eu quase não leio mais agora, né? Porque, assim, os meus filhos me sugam, né? Aí eu chego 8 horas da noite, eu tô aqui assim, ó. Acabado. Eu só quero dormir. Aham. Só quero dormir. Mas ler pra mim... Então, assim, eu utilizo muito a plataforma do The Pilgrim. É. Ah, que Audiobook legal. é maravilhoso. Uso muito audiobook. Tipo, o Peregrino. Eu escutei todo o Peregrino fazendo almoço, gente. Que legal. Nossa, muito legal. Uhum. Muito legal mesmo, assim. Tem também alguns estudos lá também, que é muito legal você escutar, assim, sabe? legal. Bem legal. O The Pilgrim é bem bacana mesmo. E tipo, Nárnia, né? Eu sou louca em Nárnia. Tipo, se você não leu Nárnia, você precisa ler Nárnia. O Tito tá lendo Nárnia, Que gente. legal. Vocês precisam ler Nárnia. Não, eu acho que é condição, sabia? Deveria virar condição. Você tem que ler na área. Exato. É, Exato. O muito cristão bom tem que mesmo. ler Nárnia, tem que ler o Peregrino, né? O peregrino, é verdade. Tem que ler, gente. Assim, o Tito tá lendo sozinho Nárnia agora. É claro que ele tá lendo aos pouquinhos, né? Mas eu li Nárnia pra ele na minha barriga, assim. Então eu tenho uma fixação por esse livro. Assim. Que bacana. Legal. Então, só para encerrar, deixar um versículo bíblico aqui de Provérbios 19, 21, que eu acho que faz muito sentido com a nossa proposta aqui, que é muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Acho que é bem no tema do que a gente está falando, que esse Deus soberano vai fazer exatamente o que Ele tem pra gente e exatamente o que a gente precisa, né? Exatamente. O mal de hoje, gente, é a ansiedade. Eu sofro muito com ansiedade. Mas é isso. A gente tá muito ansioso, assim, e a gente fica naquele desespero todo. Mas a gente precisa descansar nesse Deus que nos criou. A gente é criatura, Ele é o Criador. A gente tem que descansar no Criador. Sim, sim. E digo mais uma vez, gente, a gente sofre. É certo que a gente vai chorar, é certo que a gente vai passar por tribulações. Mas caramba, elas vão forjar quem Vão somos. moldar quem a gente é, Vão exato. moldar, exatamente. E vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E Cristo nunca vai perder o controle de nada. A gente perde. A gente perde crer facilmente. É crer nesse propósito maior, né? Sempre crer nesse propósito Exato, maior. porque assim, a nossa história não aponta pra nós. A história da Nath não aponta pra Nath. A história do Gustavo, do Pode ser, fica à Dekek. vontade. Como Que é preferir. muito carinhoso o Dekek, né? É muito carinhosinho. Gente, eu sou muito aleatória, né? Eu vou pra outro assunto agora. Tipo, eu escolhi o nome dos meus filhos pelo jeito que eu queria chamar eles. De apelido, Tipo, apelido. exato. Eu sempre penso nisso, sabia? Eu tenho também penso muito nisso. carinho por Que tem que ter apelido. um Mas é apelido. importante pensar, porque senão corre risco de ser ruim. Tipo assim, o Tito é Titão. Só que ele só gosta. Eu falo vários, né? Titão, Titeira, Titovski, né? Titonho. Só que ele fala, mamãe, eu gosto que você me chame só de Titão, Titão. e de filho. Então, e filho. Mas então, assim, eu tenho um apreço, Uhum. né? Então, assim, que é uma coisa tão... Não, fica à vontade, Gente, como mas- preferir. Acho que eu fui chamada de tanta coisa ruim, assim, que eu falo, não, gente, os meus filhos não podem ter esse tipo de apelido. E o Joaquim, porque eu posso chamar ele de Joca. Joca é legal. Eu chamo ele de Jacan também. Yacan. Jacan. 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 Falei, nossa, Yacan. Jacan. Falo Jacanzinho, é tipo um pouco francês, né? Vai para aquela coisa do inglês, né? Poliglota. Poliglota. Mas enfim, é isso, gente. Muito Legal. legal. Tainá, obrigada por ter topado aí o nosso convite. Obrigada a vocês. Foi muito gostoso. Uma coisa diferente pra eu fazer no meu aniversário. Gostei de falar com É vocês. diferente verdade. mesmo pro aniversário, né? Verdade.
E obrigada mesmo, foi muito gostoso. Foi. E é isso aí, Galera, galera. comentem quem contou a história certa, se foi a Tainá ou se foi o Gui. É verdade. Compartilha. Quem não assistiu, vai lá assistir pra poder comentar. Vai lá assistir. É verdade. E fiquem do meu lado. Escolham a Tainá. Sim, votem em mim. Mas é isso, muito obrigado. Mesmo, Tainá, espero que a gente Obrigada, tenha vocês. outras oportunidades. Ai, por favor, vamos falar de outros assuntos. Vamos. É isso aí. Com certeza. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, compartilhem, curtem nosso conteúdo que ajuda demais. E é isso, até a próxima, gente. Um abraço. É isso, gente. Tchau. Tchau, tchau.